Boa noite, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui mais uma noite para fazer aquela oração e deixar a mensagem da noite, amém? Em nome de Jesus. Antes da mensagem, da oração, meus irmãos, pedimos para vocês dar aquele apoio para o canal, aquele joinha, compartilhar, se inscrever, comentar, tá bom? Para que alcance mais almas, mais vidas sejam ganhas para o reino dos céus, amém? Vamos orar? Amém. Sim, nosso Deus, nosso Pai querido amado, em nome de Jesus, Pai, é com muita gratidão que nós se prostramos na Tua presença, nós te reverenciamos, te glorificamos, te exaltamos, declaramos, Pai, o nosso amor por Ti, falamos o quanto somos pequenos, limitados, sedentos, Pai, da Tua graça, da Tua presença, da Tua misericórdia, Pai, da Tua compaixão. Nos lava no Teu sangue, nos purifique, abra, Senhor, os nossos intelectos, nos dá, Senhor, sabedoria, discernimento, entendimento, perdoa as nossas iniquidades, os nossos pecados em oculto, perdoa as promessas não cumpridas da nossa parte. Deus, nos lave no Teu sangue. Saiba que o Senhor é nosso tesouro maior, nosso bem maior, Senhor. Senhor, Tu és o nosso rochedo, nosso baluarte, nossa sinagoga. Tu és o nosso escudo, nossa fortaleza. Tu és o nosso abrigo. Tu és tudo pra gente, é mais do que a vida. Obrigado pelos livramentos, obrigado por essa noite abençoada. Pai, visita essa pessoa que talvez esteja acamada, passando por um momento deplorável, de angústia, de solidão, de sequidão, passando, Senhor, por humilhações, por depressão talvez. Deus, lave no Teu sangue, Senhor, cada vida, Senhor. Purifique com a Tua água preciosa. Deus, derrame o Seu bálsamo, Senhor, o Teu Shekinah sobre cada alma. Em nome de Jesus, Pai, que a palavra contrária caia por terra, o pessimismo, a negatividade, tudo que o mundo quer impregnar na gente. Pai, nós determinamos a vitória na vida de cada um que está aqui acompanhando, Senhor, esta mensagem do alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos sempre orando, viu? Vamos tentar ser breve, né? Porque a mensagem, quando vê, o tempo já foi. Qual é o tema de hoje, meu amor? Palavra? Particularidade. Particularidade. Privacidade. O que a gente tem como particular? Como secreto? Como algo ali que não nem todos podem conhecer. É algo pessoal, é íntimo. O que você tem por íntimo? Por pessoal, né? Então, tem coisas que é nós e Deus, né? Trazendo para o ambiente espiritual. Os dons de Deus requer renúncia, né? Aplicação. Que nós paguemos um alto preço, esforço da parte da gente. Então, a partir do momento que a gente se esforça e a gente tira tempo para com Deus, nós vamos ler aqui na Bíblia que antes de Jesus ele fazer os prodígios, os milagres, né? Antes dele levar a salvação para o povo, ele teve o quê? Uma particularidade com Deus, né? Uma intimidade com Deus. Então foi algo ali profundo, né? Ele buscava em Deus força, resiliência para entregar para o povo. Conosco aqui não é diferente. Nós temos que buscar em Deus força, discernimento, sabedoria, estratégia, para nós podermos ter o que dá. Então, a vida é assim. No céu é assim. Para ir para o céu vai ser assim. Deus requer de cada um de nós compromisso com Ele. Particularidade. E o texto que nós iremos ler, um dos textos está em Lucas 5,15. Vou ler aqui para os irmãos. Falando de Jesus. A sua fama, porém, se propagava. A fama de quem? De Jesus se propagava. Era bem sucedida. Quando nós percebemos pessoas com talentos, com dons espirituais, seja no louvor,
seja na ministração, seja ali dons de cura, de libertação, a gente vê que primeiro teve o quê? Um derramamento. Teve o quê? Um sacrifício. Por trás de tudo isso tem um alto preço que a pessoa pagou para receber. Com o Senhor Jesus não era diferente. Indiferente quer dizer. Porque antes de Jesus fazer o querer do Pai, ele precisaria se consultar com o Pai, se encher com o Pai, manter uma harmonia com o Pai, se aliar com o Pai. O Pai que é o nosso Deus. O Pai deu toda a legalidade para o Senhor Jesus, porque ele foi o único que conseguiu cumprir, né, todas as ordenanças à risca. O cordeiro imaculado, puro, perfeito, sabe? Sacerdócio santo. Então diz, a fama de Jesus foi crescendo e se propagava ainda mais. Ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ó, quer dizer, Jesus já estava efetuando milagres miraculosos, prodígios. As pessoas estavam buscando resposta para os seus problemas, né, para os momentos de dores profundas, porque sabia que estava ali o médico, como ele está aqui conosco. Aí olha agora o versículo 16. Ele, porém, Jesus, porém, ele efetuava, mas aí tem um porém aqui, vírgula. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Ele saía, ele entregava para o povo que Deus tinha derramado na vida dele, orientado ele, e depois ele se retirava para se encher de novo e ter o que entregar para o povo. E vendo ele a fé deles, né, disse para eles que o pecado deles tinham sido perdoados. Porque eles viam que de Jesus extraía o quê? Virtude, poder. Vamos continuar aqui. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. De novo, a gente vai ver muitos momentos que Jesus ele se apartava, sabe? Ele veio cumprir a missão para a qual Deus o designou. E nós temos que cumprir também o nosso papel. Nós não somos dono de nós, nós temos um dono. Então nós temos que procurar entender a vontade de Deus para cada um de nós. Então ainda muito cedo, a Bíblia é muito resumida, fala que ainda muito cedo, ainda escuro, ele saiu de madrugada, em outro versículo, e ali foi o quê? Orar, para o deserto. Olha, quem é que quer ir para o deserto? Mas Jesus ele fazia de tudo para manter o quê? A comunhão com Deus, a particularidade com Deus, a intimidade com Deus, para ninguém tirar a atenção dele. Foi sozinho. Isso era algo necessário, Sim. De suma importância. Porque muitas das vezes a gente pode estar rodeado de pessoas e muitas das vezes atrapalha a nossa comunhão com Deus. Então, por mais que Jesus tinha os discípulos com ele o tempo todo, os discípulos seguiam, no momento de particularidade dele, de intimidade, ele e Deus, era ele e Deus, não tinha que ter mais ninguém do lado. Ele e Deus. É tanto que depois no versículo aqui embaixo, fala que os discípulos foram até o Senhor e falou, a multidão está te buscando. Mas ele sempre se ausentava, para não fugir do propósito de Deus. Então ele estava o quê? Cheio, ele se enchia. E tudo o ministério do Senhor foi em orientação, cheio do Espírito Santo. Tudo que nós iremos falar aqui, a gente tem que estar dando legalidade para Deus e estar cheio do Espírito Santo, para podermos passar as coisas espirituais, falando segundo o oráculo de Deus, a palavra. Desculpa. Marcos, capítulo 4, versículo 1 adiante. Diz assim: outra vez começou a ensinar junto ao mar. Se ele ensinou é porque ele aprendeu. Se a gente
em algum momento tenta ensinar alguma coisa ou passar alguma coisa, é porque nós estamos aprendendo com o mestre. Então Jesus, em outra vez, começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão. As multidões ficavam perplexas, ficavam ali eufóricas, porque eles falaram, não, espera aí, esse daí não é o filho de José? De onde vem tamanha sabedoria, discernimento? Como que ele quando ele fala com a gente, não queima o nosso coração, a nossa alma? Ele está falando tudo que a gente precisa. Mas por quê? Jesus estava cheio. Então, outra vez começou a ensinar o que ele aprendeu com o Pai. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ensinava muitas coisas por enigmas, mistério. Então olha que coisa. Porque Jesus ele falava por parábolas. A Bíblia mesmo explica. As multidões procurava e ele falava parábolas. Ele lhes dizia, na sua doutrina, no seu ensinamento. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Quer dizer, quem não entende, até o que tem vai ser tirado. O que tem orgulho, prepotência, arrogância, altivez, o que acha que é dono do seu nariz, que acha que não precisa aprender com o Senhor. Ele falava por mistérios porque a palavra de Deus é revelada. É porque aquele que se aplica, o próprio Espírito Santo vai o quê? Desvendar, vai revelar nos corações. Porque não é para todos, as multidões ficavam perplexas, mas era um pequeno remanescente que ia receber a palavra da justiça, a palavra das boas novas, do reino dos céus. Tinham pessoas que procuravam Jesus só por causa dos milagres, não por causa do céu. E não é diferente com a gente aqui. Tem pessoas que às vezes, em vez de prestar atenção, lógico que é um conjunto, a oração, a palavra, mas a pessoa às vezes quer mais só oração e não toma uma ação de ler a palavra e aplicar e mudar o caráter dela. Porque a partir do momento que nós comemos e tentamos e se esforçamos em viver a palavra, a nossa vida muda e mostra que o nosso alvo, o nosso objetivo é o céu. É o céu. É ir para o lado do Senhor. É satisfazer a vontade do Senhor. E não o nosso ego. Então, a maioria das pessoas, isso é do ser humano. Porque nós fomos feitos no pecado. Somos interesseiros. Nós queremos só venha a nós, mas não ao seu reino. E Deus fala que tem que ser feito primeiro a vontade do Senhor. As demais coisas seriam acrescentadas. Então os discípulos também, aqui as multidões, Jesus sabia aqueles que iam ser dele e aqueles que não iam ser dele. Então ele fala, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é. Por isso eu falo em enigma, em parábolas, porque o próprio Deus, vocês que estão buscando, que tem um coração quebrantado, que tem sede, que vai escavar e vai achar essa mina, esse tesouro precioso, vai ser revelado. Eu posso falar em outra Você vai ser língua saciado. E vocês vão compreender o que eu estou falando, porque para vocês foi revelado, está sendo revelado. Não vai ser mais mistério. Para que vendo vejam e percebam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam. Então quer dizer, Jesus fala parábolas porque tem muitos que vão por interesse, tem muitos que não se aplicam. Então eles olham, mas eles não enxergam. Eles ouvem, mas eles não entendem, porque o coração está endurecido. Porque Deus quer o quê? Que eles se convertam e abandonem os pecados. E disse-lhes, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus tem um versículo que ele fala, se eu falo de coisas terrenas, vocês não entendem? Imagina se eu falar das coisas celestiais.
Você vê, o nosso coração não tem que estar exatamente só aqui na terra, que é o pensamento, mas principalmente no alto, no foco, no céu, direcionando para Deus, sendo orientado e dirigido Por Deus. por Deus. Aí ele fala, com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Você vê, ele contava os enigmas e depois desvendava para os discípulos, para os íntimos dele. Da mesma forma é nós com Deus. A partir do momento que nós temos intimidade com Deus, ele vai o quê? Nos revelar. Nos desvendando os mistérios dele. Aí aqui, Lucas 12:2. Jesus disse, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Jesus estava falando do fermento dos fariseus também. Meus irmãos, tem coisa que a pessoa está num sono profundo, mas Deus vai revelar. Sim. Aquelas escamas, a escama do olho, vai o quê? Cair por terra. E da mesma forma é o mundo espiritual. Nós nunca sabemos tudo. O único dono da verdade, que vela, que tem um controle de tudo, é Deus. E ele revela conforme a nossa intensidade de busca, derramamento, se prostrar, rogar interesse por ele, particularidade, o nome do tema, do título. Sim. Então fala, porquanto tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvido. E o que falaste, ouvido no gabinete, sobre os telhados serão apregoados. Desculpa, estou com as vistas cansadas. Glória a Deus. E para acabar aqui, ó, Lucas 12:1. Tudo a ver com o tema. Ajuntando-se, entretanto, milhares de pessoas. Tá muitos aqui, mas a gente pode falar muitas. Muitos milhares de pessoas. De sorte que se atropelavam. As pessoas ficavam eufóricas. Uns aos outros. Começando a dizer aos seus discípulos. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus. Jesus estava dando um ensinamento, um discipulado para o povo. E falou para eles ficarem espertos com quem? Com o fermento dos fariseus, com a doutrina errônea, herege, quer dizer, eu falei errado aqui, herege, com a doutrina pagã. Quantos ensinamentos que deturpam a palavra de Deus, que não é uma palavra pura e eficaz como Deus quer que seja pronunciado, quantos estão adulterando a palavra de Deus? Quantos? Então Deus fala aqui para cautelar, ficar esperto com o fermento, mas para isso você tem que ter um professor, que é o Espírito Santo, para te guiar e te mostrar quem é de Deus e quem não é. Com certeza. Com o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não há de ser revelado. Então é sobre isso, irmãos. É o que nós lemos aqui. Estou repetindo aqui. Então, esse é o tema de hoje. Quiser falar alguma coisa? Amém. Gaguejei muito aqui. Particularidade e privacidade, né? Então, quando você tem um particular com Deus, tudo isso que foi lido aqui, sobre o fermento fariseu, por último, o próprio Espírito Santo, ele nos alerta, né? É o que a gente tem visto, analisado esses dias. Como foi dito, muitas coisas têm sido adulteradas, muitas coisas têm sido deturpadas da palavra. Então, a gente tem que vigiar e ficar atentos com isso, né, meus irmãos? Porque aquele que está em Cristo, na palavra, de maneira alguma será enganado. É isso que o Senhor, ele quer, que a gente tenha o quê? Intimidade. Compromisso. Nova criatura nós somos. Exatamente. Entendeu? Então nós temos que se esforçar, irmãos. Você vê aí, eu dei umas gaguejadas aqui porque não é fácil. A gente é pequenininho, né? E como a gente tem falado aqui nos outros vídeos, pela misericórdia de Deus, o canal aqui, irmãos, não é fugindo do assunto, mas é novo, o canal é novo. Para a glória de Deus já tem 84 vídeos, né? Não, vídeos não. Tem 93 vídeos com esse a gente vai postar. Então, corrigindo. Para a glória de Deus, tudo é para a glória de Deus, como está aí no canal.
né? O que Deus vai emprestando, a gente vai de graça receber, de graça dai. E é lógico, a gente dá umas escorregadas porque nós somos homens pequenos, falhos, pecadores, limitados, né? Mas arrependidos. E o importante é o coração estar voltado em fazer o bem, sabe? Esse é o intuito do canal. Então, assim, se a gente, por um momento, ficar um dia, 2 dias, às vezes sem gravar, saiba que nós continuamos orando aqui, né? O canal continua ativo, ativo para a glória de Deus, e que nós somos de carne E osso. e osso, né? E é isso, meus irmãos. A palavra de hoje é isso, particularidade. O que, que a gente tem em particular? O que que você tem por precioso que é um particular seu? Talvez a gente tenha um cantinho particular, tem um negocinho que é só nosso, sabe? Um aconchego talvez da casa, né? A família, né? Deus também quer esse tipo de intimidade com cada um de nós. Então vamos se esforçar para se encher dele, não desanimar, não deixar a peteca cair, porque os dias são maus, mas a promessa de Deus é boa. Glória a Amém? Deus. Que Deus Que abençoe. Deus abençoe, meus amados, em nome de Ótima Jesus. noite.